Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos falar de juros simples, continuando a nossa aula anterior de matemática financeira. Juros simples, o que seria juros simples? É quando nós temos uma aplicação financeira ou então nós estamos comprando algum produto e esse produto vai ser embutido alguns juros, ou seja, um acréscimo sobre o valor de acordo com o tempo que você vai pagar, demorar para pagar. Ou então, uma aplicação financeira também pode ser através de juros simples, mas geralmente é aplicada a juro composto, mas isso é tema de uma próxima aula. Hoje nós iremos falar de juros simples. O juros simples, basicamente, é dado por essa fórmula, onde nós temos o J, que representa os juros, o valor em valores financeiros que você vai pagar de juros, o capital, ou seja, o dinheiro ou o valor daquele item que você está comprando, a taxa, né, que você vai ser aplicada e o tempo que você vai demorar para pagar. E juros simples é calculado da seguinte maneira. Você pode observar pela fórmula que é multiplicado a taxa vezes o tempo, ou seja, não incide juros sobre os juros do outro mês, ou seja, se eu paguei R$10 de juros esse mês, o mês que vem vai ser os mesmos R$10. Nos juros compostos, vai ser um pouquinho diferente, que eu paguei R$10 esse mês, então, vamos supor que eu tinha um valor inicial de 100, então eu vou pagar 100 mais 10, então no segundo mês, ao invés de eu pagar esses mesmos R$10 incidindo sobre o valor inicial, eu vou pagar em cima do valor já acrescido de juros, ou seja, 100 mais 10, 110. Então, no segundo mês, eu vou pagar não R$10 de juros, vou pagar 11, porque vai incidir sobre os 110, mas é da próxima aula. Nessa aula, nós vamos ver só que esse juros simples vai incidir a mesma taxa, independente do tempo. Então, se você pagar os juros de R$10 no primeiro mês, no segundo mês você vai pagar mais R$10, no terceiro mais R$10, no quarto mais R$10 e por aí vai. Também nós podemos calcular o montante. O que seria o montante? O montante é o valor final acrescido desses juros. Então, se eu tenho um valor, vamos supor que eu tenha lá R$100 e eu tenho juros lá de R$10 por mês, eu paguei durante 3 meses. Então, 3 vezes 10, então nós vamos ter R$30. R$30 acrescido desse valor inicial de 100, então você vai pagar no final um montante de 130. Como que é calculado? Capital é o mesmo, tá? Dessa fórmula. Esse 1 aqui é da fórmula. I é a taxa também. O T é o tempo. Ou então eu posso calcular somente assim, ó. Montante igual capital mais juros. Ah, professor, mas essa fórmula é muito mais fácil do que essa. Com certeza essa fórmula é muito mais fácil. Mas nem sempre nós vamos ter o valor dos juros já calculado. Então nós temos que saber as duas fórmulas. Quando eu já tenho o valor dos juros, do valor monetário que eu vou ter que pagar, e o capital, eu já calculo por essa fórmula. Nós vamos ver um exemplo aqui daqui a pouco. Mas se nós não sabemos ainda, nós temos que calcular com essa fórmula para nós chegarmos, porque isso aqui nada mais, nada menos do que o valor, essa mesma fórmula, escrita de uma outra fórmula. Então, esse montante pode ser calculado quando eu não tenho a taxa de juros calculada aqui, ou quando eu já tenho esse juros calculado aqui. Lembrando que essa taxa de juros, esse I aqui, ó, ela é sempre em números decimais, né? Lembrando daquela primeira aula nossa. Nós falamos sobre matemática financeira, que eu falei sobre porcentagem, números decimais e frações. Então, quando eu não tenho o número decimal, eu tenho que obter esse número decimal. Vamos ver um exemplo, então, para ficar mais claro? Então, aqui, ó, eu quero calcular os juros, o juro e o montante. Então, eu quero calcular duas coisas, o juro e o montante. Então, o M e o J. De uma aplicação a juros simples, ou então tem que ser especificado aqui, juros simples ou compostos, mas nessa aula nós vamos trabalhar com juros simples. De 5% por 6 meses em um capital de R$500. Então, eu tenho todas as informações que eu preciso. Inicialmente, se eu for tentar calcular um montante, observe,
por essa fórmula. Essa fórmula é mais fácil, sim, essa é mais fácil. Mas eu não tenho os juros. Olha só, eu tenho aqui a taxa e tenho o tempo, mas eu não tenho o valor dos juros. Eu tenho só a taxa de juros, que é diferente do valor dos juros. Ou seja, isso aqui é um percentual que eu estou cobrando em cima. E esse J aqui seria o valor monetário, né? Um valor em dinheiro que eu vou pagar. Então nós vamos calcular aqui, primeiramente, os juros, tá? Porque aí nós podemos usar essa fórmula. Porque se eu for usar direto, se eu for calcular direto um montante, eu tenho que usar essa. Mas para ficar mais simples, como eu tenho que calcular as duas coisas, aqui ó, esse problema pede calcular o juro e o montante. Então eu tenho que calcular as duas coisas. Então eu vou utilizar essa fórmula e depois utilizaremos essa. Então vamos lá. Então os dados, coletando os dados, eu tenho que saber qual é o capital. Capital é o quê? É o valor inicial, o valor do dinheiro inicial. Então eu tenho um capital de R$500. Eu tenho uma taxa de juros de 5%. Então 5% é a mesma coisa de 0,05. É só você pegar lá os 5 sobre 100. Isso é igual a 0,05. É só dividir esse por esse, né? Você faz aí com a sua calculadora. Divide 5 por 100, né? Isso 5% é igual a 5 sobre 100. É a mesma coisa. Certo? E o tempo, 6 meses. Lembrando que essa taxa que eu não coloquei, mas é ao mês, tá? Vou colocar aqui de vermelho. 5% ao mês. Então, como aqui a taxa é mensal e o tempo também está em meses, aqui ó. Então, meses, taxa mensal, mês. Beleza, então tá tranquilo. Se essa taxa for anual e aqui tiver em mês, eu tenho que fazer uma conversão. Mas nesse caso aqui já está direto. Tenho a taxa mensal e tenho aqui o tempo em meses. Eu posso transformar o tempo, por exemplo, se for aqui 5% ao ano, eu posso transformar aqui em ano, né? Ou se aqui estiver em ano, eu posso transformar aqui também essa taxa em uma taxa anual. Mas a gente vê no próximo exemplo. Então vamos lá, calculando então. Juros é igual a C vezes I vezes T, que é essa primeira fórmula. Então juros é igual a 500, que é o capital, vezes 0,05, que é a taxa em decimal, tá aqui, e o tempo que vai ser aplicado esse dinheiro. Então esse dinheiro vai ser aplicado durante 6 meses. Então eu multiplico as três variáveis e vou ter então um valor de R$150. Então essa aplicação vai render para você R$150 a mais dos seus R$500. Então você tem os seus R$500 e os 150 também. Aí ele pede um montante. O montante nada mais, nada menos do que isso. É o valor que você já tinha acrescido os seus juros. Né? Então você vai ter os seus R$500 acrescido de 150 que rendeu o seu dinheiro, que aumentou. Né? Poderia também ser um valor que você estaria pagando para um banco, por exemplo, no empréstimo, né? Ou sobre algum produto que você comprou. Por isso que eu usei essa fórmula. É mais simples. Para que eu poderia usar essa? Poderia usar essa. Só que essa está mais simples, né? É somente eu somar os dois valores. Ó. Somei os dois valores. Eu tenho o valor do capital inicial e tenho o valor dos juros. Então é mais simples do que eu fazer toda essa fórmula novamente. Então, nós vamos para mais um exemplo. Então aqui nós temos mais um exemplo. João comprou uma TV por R$1.080, parcelada em 4 meses. Sabendo que se ele pagasse à vista, ela sairia por R$1.000, qual foi a taxa mensal? Olha só, então aqui nós já temos algumas informações. Então grifo isso aqui, ó, taxa mensal de juros aplicada. Então nós temos aqui meses, né? Então, mensal, meses, casou. Então, aqui a taxa vai sair normalmente, não precisa fazer nenhuma conversão. Então, vamos para os dados aqui, vamos ver quais informações que nós temos além dessas. Então, nós temos aqui 1.080, que é o valor parcelado. Então, nós temos que pensar, se esse valor de 1.080 é um valor parcelado, então, onde que vai encaixar na nossa fórmula? Seria, então, juros, capital ou montante?
Aqui seria, no caso, o montante. Por quê? Aqui já é o valor acrescido dos juros. Então, eu tenho M de 1.080. Vou escrever sem o vírgula 00 para simplificar o nosso cálculo aqui, já que não tem casa decimal depois da vírgula. Vamos para a próxima informação. Parcelado em 4 meses. Se é parcelado em 4 meses, é o tempo, né? Então, tem o tempo aqui. Essa é bem fácil. 4. E, sabendo que se ela pagasse à vista, sairia por R$1.000. Esse pagamento à vista é o valor inicial que nós vamos considerar aqui. Seria o capital se ele tivesse pago à vista. Então, o capital é de R$1.000. E ainda nós podemos extrair uma quarta informação que não está muito clara aqui no problema, mas nós podemos extrair aqui já dos dados. Olha só, se o montante é 1.080 e o capital é R$1.000, então nós vamos ter que ele pagou juros de quanto? Muito simples. Se era R$1.000, ele pagou 1.080, ele pagou um juros de R$80. Certo? Então, muito simples isso aqui, ó. Então, eu posso utilizar duas maneiras. Eu posso utilizar essa fórmula aqui, que eu tenho, ó, juros, tenho capital, tenho o I eu não tenho, que é o que eu vou encontrar, e tenho T. Ou posso usar essa aqui, ó. Eu tenho montante, tenho capital, certo? O capital está aqui. Tenho o T também. Só que, olhando para essas duas fórmulas, qual que parece mais fácil? Nesse caso, essa parece mais fácil, né? Essa aqui tem as mesmas variáveis, né? Praticamente as mesmas. A diferença é que essa tem juros e essa tem montante. E essa aqui está mais simples. Essa aqui tem uma soma, tem uma multiplicação. Então, vamos utilizar essa. Juros é igual C vezes I vezes T. Ok? Então, vamos substituir os valores na fórmula. Eu tenho aqui, então, os juros, que é 80, igual. Capital. Qual seria o meu capital? R$1.000. Qual que seria a minha taxa? Eu não sei. Aliás, a minha taxa é I. A minha taxa eu não sei. E o tempo? Eu sei que o tempo é de 4 meses. Coloquei errado aqui. 4 meses. Então, vou fazer o quê? Multiplicar 1.000 vezes 4 vezes I, né? E a álgebra? Não sei, vocês vão ter que lembrar um pouquinho de álgebra aí. 1.000 vezes I vezes 4. Aqui eu posso fazer 1.000 vezes 4, dá 4.000, né? Muito simples. 1.000 vezes 4, 4.000. E esse I? O I vai ficar junto aqui, ó. Não tem como eu fazer nada com ele por enquanto. Então vai ficar 4.000 e 4.000 vezes I é 4.000I. Então vou deixar ele aqui. Certo? Agora o que eu faço? Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação e tenho uma igualdade, e eu quero que esse valor numérico, numérico passe para o lado de cá, e essa variável, que seria a minha taxa, venha para cá, eu tenho que fazer a operação contrária que tem desse lado. Se aqui nós temos a multiplicação, a operação contrária seria a divisão. Então vai ser 80, que já está aqui, não pode inverter, tá? Tem muitos alunos que acabam invertendo isso aqui. Coloca 4.000 em cima e 80 embaixo. Não, é o contrário. É 4.080 dividido por 4.000. Dessa forma. Porque essa aqui, ó, ele vai passar dividindo. Então, é a mesma coisa de fração. Passei dividindo. Eu vou fazer essa divisão. Ó, eu posso cortar esse zero com esse zero para simplificar. Um zero em cima, um zero embaixo. Ah, porque você não cortou mais, professor? Simples. Porque eu não tenho mais zero em cima. Eu tenho que cortar proporcional, ou seja, cortei um embaixo, um em cima, eu posso cortar 2 embaixo, 2 em cima. Como aqui em cima só tem 1, eu só posso cortar embaixo também 1, 0 apenas. Então, se você for fazer na sua casa 8 dividido por 40, aqui, ó, eu vou passar o I para cá, vai dar 0,02, certo? Ah, professor, mas e agora? Qual taxa que é essa? Simples, essa taxa aqui, lembrando que nós trabalhamos sempre a taxa nessas fórmulas com números decimais. Então, tem que transformar para percentual. Então, 0,02
eu tenho que multiplicar por 100 para transformar em percentual. Então, 0,02 vezes 100 vai dar 2%. Então, a taxa mensal, então o I vai ser igual a 2%. Então, nós temos uma taxa, nesse problema que ele pagou uma taxa de 2%. Se você fizer aqui, ó, mentalmente, olha só como é que é simples. R$1.000. 2% de 1.000 é R$20. Por quê, professor? Olha só. Se eu de pegar aqui só 100 para ficar mais fácil, eu tiro um zero. 100, 2% dá fácil. 2% de 100 é 2. Só que como eu tenho um zero, acrescenta um zero nesse 2. Vira 20. R$20. Então, se eu tenho 20 no primeiro mês, 20 no segundo mês, 20 no terceiro mês e 20 no quarto, eu chego aos meus R$80 no total. Tá vendo como é que às vezes é simples? Então, se eu pensar dessa forma, eu vou chegar nos R$80. Olha os R$80 que ele pagou de juros. Aqui, ó, R$80, tá vendo? Então, eu posso separar assim dessa forma também. Às vezes, olhando o problema dessa forma, não é tão claro. Mas você pode pensar pela lógica e conseguir chegar também nesse resultado. Existem também outras aplicações mais aprofundadas sobre esse assunto, tá? Algumas de calcular uma taxa anual e você tem a taxa mensal, mas nós iremos ficar por aqui hoje. Gostaria que você, desde já, curtisse o nosso vídeo, deixasse aí o seu compartilhamento com seus amigos, deixe um comentário também, o que você gostou na aula, o que você não gostou, e para que nós possamos melhorar o nosso vídeo, o nosso canal. Se tem alguma dúvida também, se ficou alguma dúvida, você deixa aí, pode deixar também sugestões de vídeo, e eu gostaria de deixar nesse finalzinho para vocês uma palavra que está lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então aqui apóstolo Paulo dizendo para mim, para você, que você, diante de toda a situação, nós sabemos que não é fácil, tribulação, doenças, né, dificuldade financeira que muitos podem estar passando, mas saiba que Deus está no controle de tudo. Então você confie nele, entregue tudo que você tem, todas as suas coisas, suas finanças, suas angústias na mão do Senhor, e Ele fará o melhor para a sua vida. Gostaria de deixar essa mensagem para você e agradeço. Até a